Olá, meu nome é Lucas Rodrigues da Silva e escrevo PIB de Anos Ambientais, Práticas de Sustentabilidade no CIEP 383 Máximo Gork, em parceria com o professor Wagner e com a professora Fabiana. O Programa Institucional de Iniciação da Ciência, PIBID, é um programa que oferece bolsas aos alunos de ensino superior e tem o objetivo de antecipar o vínculo entre esses futuros mestres, professores formados em licenciaturas, e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a rede superior, por meio das licenciaturas, e as escolas e os sistemas estaduais e municipais. O objetivo do PIBID entre as propostas desse projeto está o incentivo à carreira do magistério, através das áreas de educação básica com maior carência de professores na formação específica. Já o PIBID da licenciatura em Ciências Agrícolas tem como projeto a criação de hortas pedagógicas e o desenvolvimento de práticas que gerem sustentabilidade dentro da escola CIEP 383 Máximo Gork. O projeto dentro da escola tem duração de maio de 2023 a abril de 2024. O CIEP 383 Máximo Gork fica localizado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e a escola atende os alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, nos 3 turnos de ensino, manhã, tarde e noite. As práticas dos PIBidianos dentro da escola. A metodologia adotada durante a realização do projeto constitui-se em ações para a realização de um mural didático-pedagógico e a implantação da horta. O mural pedagógico tem como objetivo divulgar as atividades realizadas pelo PIBID-LICA e os trabalhos sobre os diversos assuntos ambientais produzidos pelos alunos, além de contribuir para a aprendizagem. Ele está sendo montado com a participação de diversos atores dentro da escola. A realização do mural visa expandir, divulgar as ações que acontecerão e vão acontecer e já aconteceram dentro da escola. A produção do mural do projeto na escola, né? Aí a gente tem um exemplo do mural que já foi construído com todas as turmas ali que estão inseridas no projeto, junto com os trabalhos dos alunos. Aqui nós temos uma foto que exemplifica a implantação da horta, e para a construção da horta foram utilizados blocos de alvenaria, terra adubada, que foi comprada pela escola e transferida para o local com o auxílio dos alunos e dos estagiários, né, dentro do PIBID-LICA. Aqui nós temos a foto, né, que exemplifica a primeira foto dos alunos, ajudando a segunda e a terceira foto os estagiários trabalhando ali na construção da horta. Aqui nós temos a horta já implantada, né, que é uma vitória do PIBID-LICA e da Colégio CIEP 3 Máximo Gork. Bom, as considerações: esse trabalho é parte das atividades desenvolvidas pelo PIBID-LICA, que tem como um de seus pilares o despertar do cidadão consciente e sensível às questões socioambientais. Pois a partir do despertar desses cidadãos conscientes sobre o ecossistema no qual estão inseridos, haverá uma mudança na sociedade que está fadada ao individualismo e ao uso descontrolado dos recursos naturais. Essa mudança promoverá a segurança alimentar, análises críticas sobre o consumo e poder e respeito aos seres que no planeta Terra estão inseridos. Agradecimentos à CAPES, que é a financiadora desse projeto, à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que cede os alunos à escola, e ao CIEP 383, que recebe os alunos para a realização desse projeto. Agradeço também ao CIGAB, que é porta-voz para que esse projeto seja conhecido e divulgado para outros lugares, que mais pessoas conheçam ele. Obrigado e até a próxima. Olá a todas, todos e todos. Eu sou Lidiane Santos, mestranda do programa de pós-graduação em Ecoturismo e Conservação da Unirio, e vou apresentar o trabalho de Saberes e Fazeres da Cidade de Deus a Territórios Acadêmicos, Escrevivências diante do Racismo Ambiental, em coautoria com Lohane Aparecida, graduanda em Geografia na UERJ. Nosso trabalho busca apresentar como a construção coletiva de saberes favelados contribuiu para o enfrentamento ao racismo ambiental
e provocaram transformações no ser favelada e acadêmica e no estar na favela e na academia. Enquanto pressuposto, temos que os nossos corpos, sujeitos em pesquisa e territórios em pesquisa, são atravessados pelo racismo ambiental e que o enfrentamento e a mitigação de seus efeitos só é alcançado através de múltiplas ações coletivas de empoderamento e de denúncia. Jesus 2020 apresenta o racismo ambiental como um contínuo colonial de violências e de negação de direitos, como o acesso ao saneamento ambiental. Ele dialoga com a naturalização do corpo preto enquanto despojado de seus direitos ou considerado menos humano, assim como o Carneiro evidenciou a partir do racismo estrutural e refletiu em relação às consequências para o epistemicídio preto, convidando a refletir, inclusive, sobre os significados de A Favela Venceu e a importância do reforço de que a nossa intelectualidade é forjada nas bases. Nesse caso, o racismo ambiental também se apresenta enquanto um atravessamento constante dos educandos e educadores, como Reis et al. 2020 considerou, e também em relação a ir além das questões ambientais, né? Mas também estar presente na situação territorial e socioeconômica, quais os sujeitos colocados à margem estão expostos. A metodologia adotada foi a escrevivência acadêmica, né? As escrevivências ela foi cunhada por Conceição Evaristo a partir da concepção de uma escrita que oportuniza aos corpos femininos pretos falarem e registrarem a sua história, e ela se apresenta enquanto uma possibilidade das nossas vivências serem as nossas próprias referências. Assim, as nossas escrevivências elas se encontram e dialogam a partir do território em comum, mas também a partir das pesquisações que são realizadas dentro da instituição de base comunitária, ao Fazendo, que é uma das instituições que luta por garantia de direitos e desenvolvimento local da Cidade de Deus. Nosso encontro acadêmico foi possibilitado a partir da nossa atuação enquanto coordenadoras da Rede Comunitária de Desenvolvimento Socioambiental, onde a gente desenvolveu diversas ações, como educação socioambiental, em oficinas, formações continuadas, mas principalmente a partir do desejo da minha dissertação de registrar essas práticas de conservação da natureza a partir da concepção da geopoética como uma lente que como um terreno que promove encontros de diversos saberes e de práticas que sensibilizam em relação ao cuidado ambiental, e da proposta de trabalho de conclusão de curso da Lohane, que pretende apresentar a memória local e os múltiplos significados que a Cidade de Deus suscita no imaginário coletivo e das vivências das pessoas do território, que resistem a disputas de narrativas, a significado contra-hegemônicos. Com isso, além da gente poder compartilhar referenciais teóricos e discussões acerca das dificuldades e da construção de trabalhos acadêmicos, a gente também executou o Projeto Ecorrede 2022, desenvolvendo 10 temas, formações continuadas de 6 jovens de promoção, 6 jovens agentes de promoção de educação socioambiental, mas também compartilhando seminários e intervenções acadêmicas, trazendo ali o nosso fortalecimento enquanto acadêmicas nesse espaço. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Ricardo Augusto Martins, mestre em Sistemas de Gestão. Eu vou apresentar o trabalho junto com Fernando Benedito Menier, que é doutor em Educação e docente na UTA. O trabalho é o estudo bibliométrico sobre educação para o desenvolvimento sustentável nos cursos de administração.
A educação para o desenvolvimento sustentável tem adquirido crescente reconhecimento como abordagem que visa estimular uma reflexão de cunho multicultural e global sobre a responsabilidade individual em relação aos efeitos complexos e interconectados na natureza, resultantes das decisões e comportamentos humanos. E seu propósito é fornecer às pessoas uma compreensão abrangente e orientada para o futuro, estimulando a conscientização de seu papel na promoção da sustentabilidade. E a sustentabilidade no contexto empresarial demanda que as responsabilidades ambientais e sociais de uma empresa sejam igualmente valorizadas, em conjunto com as preocupações de ordem econômica. Então, nesse sentido, torna-se fundamental preparar os futuros gestores, ainda durante sua formação acadêmica, para compreender e integrar práticas sustentáveis em suas decisões e estratégias empresariais. O trabalho ele visa analisar o panorama das publicações científicas no cenário internacional, indexadas na base de dados Web of Science no período de 2018 a 2022, a respeito do ensino para sustentabilidade nos cursos de administração. Quanto aos objetivos, a pesquisa se classifica como descritiva e quanto à abordagem do problema, quantitativa. E no que se refere à estratégia da pesquisa, utilizou-se da pesquisa bibliométrica. O estudo bibliométrico é uma técnica quantitativa que busca mostrar os índices de produção e a disseminação do conhecimento científico. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa preliminar de maneira não estruturada em diversas bases de dados com o intuito de reconhecer as principais palavras-chave mais usuais na língua inglesa sobre trabalhos que envolvem a educação para o desenvolvimento sustentável no âmbito dos cursos de administração. Em seguida, foi utilizada a base Web of Science para efetuar a busca por artigos, e para tal utilizou-se da seguinte string de pesquisa. Aqui foram os filtros utilizados. Então, no início, a gente teve 118 artigos. Aí, aplicando o filtro 1 do tipo de documento, somente artigos, caiu para 94. Depois, com o filtro 2, que foi o recorte temporal, chegou-se em 52. E depois, no último filtro, que foi triagem por títulos e por resumos, chegou-se em 42. Aqui na figura apresenta o número de artigos publicados sobre educação para o desenvolvimento sustentável nos cursos de administração no período estabelecido. Embora o recorte temporal seja dos últimos 5 anos, o intuito da pesquisa foi de saber como a publicação sobre o tema veio se comportando, e a média das publicações foi de 8,4 trabalhos, sendo o ano de 2018 o que mostra baixo quantitativo de publicações em relação aos anos subsequentes, que por sua vez demonstraram praticamente estáveis. E assim percebe-se que ano após ano há pesquisas voltadas ao tema, porém não dá para revelar se trata de uma tendência crescente ou não. E aqui a respeito dos periódicos que concentram publicações sobre o ensino para o desenvolvimento sustentável nos cursos de administração, foram identificados 18 periódicos. E em relação àqueles que mais se publicaram sobre o tema, percebe-se que 4 deles juntos detêm cerca de 60% do total de trabalhos publicados e os outros 40% são compostos por diversos periódicos. E em relação aos autores, foram encontrados ao todo 117, sendo que apenas 5 deles têm 2 artigos publicados. Percebe-se também que há muitas pessoas que pesquisam sobre o tema e que, a princípio, com base na amostra aqui considerada, não tem como identificar os autores que de fato mais pesquisam sobre o assunto, sendo para isso necessário considerar um recorte temporal maior, bem como utilizar outras bases de dados. Note-se então que há vários pesquisadores de diversas formações que conseguem trabalhar com esse tema. E aqui a tabela demonstra as autorias dos 42 artigos publicados, em que se constata que 83% dos artigos são de autoria em parceria, sendo que o que mais aparece são de 3 autores. E, conclusão, após a realização do trabalho, confirma-se que há um número baixo de artigos que abordam a educação para o desenvolvimento sustentável nos cursos de administração, se comparado, por exemplo, com outros estudos que envolvem a educação ambiental. Como limitações de estudo está o fato de ter considerado apenas uma base de dados e um recorte temporal dos últimos 5 anos, e como sugestões, recomendo-se fazer uma revisão sistemática de literatura com os artigos selecionados. Além disso, realizar um estudo bibliométrico utilizando mais bases de dados para um maior recorte temporal. Gabriel Alves Vieira, eu sou estudante do Cefet-RJ em Petrópolis e sou bolsista PIBIC. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um resumo breve do artigo feito pelo projeto de petições do Cefet em colaboração com o professor Marcelo Porretti e os convidados Bruno Santos, Marcelo Salomão e Fernando Pessoa.
sobre a conscientização ambiental e a experiência dos participantes em uma trilha na região de Petrópolis, RJ. O tema meio ambiente vem sendo trabalhado nas escolas desde a década de 70. Isso enriquece o conhecimento das pessoas acerca da responsabilidade e o cuidado para com a natureza. Uma dessas atividades que nós realizamos junto do projeto de expedições do Cefet foi através da trilha Uricanal, que iremos relatar mais à frente. A atividade realizada durante a prática de trilha é importante e deve ser considerada nas práticas corporais de aventura. Neste estudo, realizamos uma trilha na região de Petrópolis, do Rio de Janeiro, com o objetivo de promover a conscientização ambiental e avaliar a experiência dos participantes. A trilha escolhida foi a travessia Uricanal, com uma caminhada no todo de mais de 11 km de extensão e uma duração média de 5 horas. Monitoramos 53 participantes, com uma média de 16,5 anos de idade, em relação aos batimentos cardíacos por minuto e a percepção de esforço ao longo da trilha. Essa trilha, no todo, ela conta com uma distância de 11 km, um tempo de 5 horas, um desnível negativo de 407 e um positivo de 403, uma altitude mínima de 966 e uma altitude máxima de 1.340 metros. Bom, os resultados revelaram que existem desafios entre a caminhada em trilha e estar no meio ambiente, uma vez que o excesso de participantes pode causar degradação ambiental na trilha. Além disso, os resultados revelaram variações significativas nos batimentos cardíacos e no nível de esforço ao longo do percurso. Além disso, observamos um ganho de conhecimento ambiental entre os participantes. A trilha foi bem sinalizada, facilitando a orientação dos caminhantes e garantindo uma experiência segura. Nossa pesquisa evidencia a importância da conscientização ambiental e da integração de práticas de atividades físicas ao ar livre. Através dessa experiência, os participantes puderam valorizar a natureza e adotar práticas sustentáveis. Esses resultados destacam a relevância de educação ambiental no contexto escolar e como ela pode contribuir para a formação de uma consciência ecológica. Bom, em resumo, nosso estudo demonstrou os benefícios da conscientização ambiental durante uma trilha na região de Petrópolis. Os participantes experimentaram variações nos batimentos cardíacos e no nível de esforço, além de adquirirem conhecimento ambiental. Essa abordagem integrada entre atividades físicas e valorização da natureza contribui para a adoção de práticas sustentáveis e o desenvolvimento de uma consciência ecológica. E bom, aqui estão nossas referências bibliográficas. Boa tarde, me chamo Rafael Ata e o título do meu trabalho foi Escolas Públicas Municipais e Unidade de Conservação em São Gonçalo. Proximidade e possibilidades para a educação ambiental. As áreas verdes como espaço de educação ambiental. As áreas verdes, como as praças e as unidades de conservação, possuem elevado potencial para o desenvolvimento de pesquisas e ações de educação ambiental. Desenvolver estratégias com o objetivo de aumentar as oportunidades para o brincar e o aprender ao ar livre é de grande importância, fundamental. O potencial da educação ambiental. A escola é um dos maiores campos de atuação da educação ambiental. A escola, pode constituir um espaço para o desenvolvimento da educação ambiental, objetivando formar cidadãos conscientes. E a educação ambiental ela não pode se restringir apenas a conceitos ecológicos da natureza. Por isso, ela implica na triangulação das relações sociais entre as pessoas, sociedade e o meio que elas estão inseridas. O município de São Gonçalo ele possui uma área de aproximadamente 250 km² e uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes, e é dividida em 5 distritos. O município conta ainda com 110 escolas e tem por volta de 45 mil alunos matriculados na sua rede de ensino. O objetivo do estudo foi de analisar a proximidade das escolas públicas do município de São Gonçalo com as unidades de conservação existentes neles. Material e métodos. A pesquisa realizada foi qualitativa, descritiva e exploratória. Foram realizados levantamentos bibliográficos de artigos científicos e dos portais oficiais. Foram feitos ainda levantamento documental com coleta de dados junto à Secretaria de Meio Ambiente
para a elaboração do mapa e a análise da proximidade entre as escolas e as unidades de conservação, e a análise dos dados submetidos ao ICMS ecológico. Foi realizada ainda a análise espacial da localização das escolas e das unidades de conservação, a elaboração de mapas utilizando o software QGIS, com dados geográficos obtidos pelo portal do INEA, dados coletados diretamente da Secretaria de Meio Ambiente. Foi feita a análise dos mapas para avaliação da proximidade das escolas e com as unidades de conservação. Eu trago essa primeira imagem, essa primeira figura da relacionando as unidades de conservação com as escolas dentro ou próximo aos seus limites. Então aqui eu chamo a atenção para os pontos verdes, que são as escolas que estão inseridas nas unidades de conservação, e os pontos em azul, que são as escolas que estão próximas a essas unidades de conservação. Aqui eu trago um mapa mental, onde eu identifico quais são essas escolas que estão inseridas em quais unidades de conservação do município, que são as setas em verde, e as escolas que são próximas às unidades de conservação, que é a seta em abóbora. Ressalto aqui que eu trouxe também informações de unidade de conservação do município vizinho, que é o município de Niterói. E aí aqui eu trago a terceira figura, que eu relaciono as comunidades com as barricadas no entorno das escolas. E aí aqui eu vou salientar, né, a APA de Itaoca, que a comunidade no entorno dessa APA ela vem invadindo essa unidade de conservação, muito devido ao fato do local ser de difícil acesso, por ser uma área que se caracteriza por intensos conflitos sociais, como foi constatado aí no número de barricadas, que são esses pontos vermelhos, ou essas linhas, né, em vermelha. E aí cheguei à conclusão do estudo da importância que tem essas unidades de conservação para a promoção da educação ambiental. As diferentes dimensões de ensino estão relacionadas às características específicas de cada distrito da cidade e também o aspecto relacionado à infraestrutura e à gestão das APAs. E os resultados encontrados reforçam a necessidade de investimento em políticas públicas voltadas ao acesso às áreas verdes, com qualidade e capacidade para atender serviços públicos de diversas idades, de pessoas, né, de diversas idades, com segurança, equipamentos adequados e ampliando essas áreas verdes, permitindo o uso a todos os cidadãos e estimula a formação de uma consciência ecológica em prol à conservação da natureza. E aí eu finalizo minha apresentação. Obrigado, boa tarde. Graziele Xavier de Assis Alves, eu sou professora de Educação Física e trago como tema o esporte de aventura e a conservação da natureza, uma experiência em desequilíbrios ambientais. Esse trabalho ele é resultado de uma experiência com 3 turmas do 8º ano, tendo cada turma 25 discentes, totalizando 75 pessoas, numa faixa etária de 13 a 15 anos, do ensino fundamental 2, no 2º trimestre de 2022. E em coautoria, né, eu trago também a Camila Reis, que também é da Educação Física e olha para com a conservação da natureza, tendo publicado dissertação sobre esse assunto e seguindo como tema no seu doutorado. Por isso, eu vou apresentar a experiência que vivi e nossa análise de dados gerados por essa experiência. Sendo esses dados alguns escritos que produzi como relatório e anotações avaliativas no momento. Ao relato, tem por objetivo reafirmar os benefícios de práticas de esporte, de aventura, como potenciais sensibilizadores do ambiente e a sua conservação com ambientes formais em educação. A escola ela pertence à rede pública de ensino federal e se localiza na região central do Rio de Janeiro. As experiências analisadas aqui tiveram como conteúdo programático as práticas corporais de aventura, que estão na BNCC. E segundo a normativa, essas práticas de aventura na natureza, elas se caracterizam por explorar a imprevisibilidade, né, dos ambientes físicos naturais, como a água, o ar, a terra.
e na geração de sensações de vertigem por meio de riscos controlados. A proposta vinculada à abordagem cultural do currículo da educação física, ela disponibilizou a vivência do slackline, em diálogo com os aspectos da conservação da natureza, como tema transversal à prática, caracterizando-a como dialógica à sensibilização ambiental. As práticas aconteceram no estacionamento do colégio, onde o slackline ele foi preso em 2 árvores e foram colocados embaixo alguns colchonetes para trazer uma maior segurança. Os alunos enfileirados, eles foram orientados a subir numa cadeira e, com a ajuda de outros amigos, da professora e até mesmo de bastões, eles tentavam se equilibrar e atravessar de um lado para o outro em cima, né, do material. Após o término de toda a fileira ter executado o exercício proposto, os alunos eles tinham como desafio tentar se equilibrar ou atravessar o slackline sem ajuda. Todas as turmas elas apresentaram interesse, não só no material de aula ou nas orientações de uso, mas principalmente no ambiente à prática, o que sugere um afeto pelo ambiente mais próximo ao natural, causado pelaquela paisagem. Sendo o afeto uma via de mão dupla, considera-se que abriu um canal importante para o diálogo com as turmas, principalmente em grupo e individualmente. Visto que cada interlocução ela denotou em impressões e estranhamentos distintos com aquele espaço. Durante toda a prática, elementos naturais do cotidiano eles foram notados com maior atenção, como as árvores por sua força de sustentação e o chão, que relatado pelos alunos que se fosse de areia, ele seria melhor para cair e não se machucar. E por fim, destaca-se a consonância com trabalhos de pares, quanto à importância da experimentação do corpo em desequilíbrio, em espaço cuja paisagem também esteja, né, em dissonância com a do cotidiano, gerando relevantes diálogos entre o corpo, os territórios vividos, habitados e visitados, e a natureza presente e ausente nestes. Obrigada. Olá pessoal, me chamo Ananda do Nascimento Rego e irei iniciar a apresentação do meu trabalho sobre a importância do plano de manejo para o ordenamento do turismo na APA Delta do Parnaíba. Então, para a gente entender essa temática, a gente precisa começar compreendendo, né, o que é o plano de manejo. Então, o plano de manejo, ele é um documento, né, que estabelece os principais objetivos de uma unidade de conservação. Então, o que é a unidade de conservação? A unidade de conservação é uma área que tem importantes recursos naturais e ela é uma área protegida por lei. As unidades de conservação, elas são divididas em unidade de proteção integral e o que é que tem nessa unidade de proteção integral. Então, a gente vai ter a proteção dos recursos naturais e a gente vai ter um uso, né, indireto destes recursos. E a gente vai ter também a unidade de uso sustentável, que é a unidade de conservação na qual a gente tem a conservação, a gente tem o uso, mas esse uso ele é conectado ao uso sustentável. Então, tem uma consciência, né, para que haja essa conservação. Dentro da unidade de uso sustentável, a gente tem a área de proteção ambiental, que é conhecida como APA. Então, de acordo com o Ben-Sasson, a área de proteção ambiental ela é extensa, ela tem um certo grau de ocupação humana e ela é formada por diversos fatores bióticos e abióticos, né? Tem uma grande diversidade biológica. Então, é uma área que ela deve ser protegida por ter esses fatores, né? E essa grande diversidade biológica. Então, a APA que a gente vai trabalhar é a do Delta do Parnaíba, né? E ela abrange aí 3 estados do Nordeste, que é o Maranhão, o Ceará e o Piauí. Então, dentro do plano de manejo, a gente encontra as declarações de significância que vão dizer aí importantes aspectos que tem na APA
para que haja, né, esse ordenamento, né? E essas declarações de significâncias, elas vão trazer também os atrativos turísticos. Então, a gente vai ter, né, a dança das águas e dos ventos também. A gente tem, dentro disso, as comunidades tradicionais que vivem nessa área. Dentro do plano de manejo, ele também vai apresentar esses recursos de valores. Então, esses fatores naturais, esses aspectos naturais que são importantes dentro da unidade de conservação, a gente vai ter os ecossistemas, né? Uma grande diversidade de ecossistemas que são recursos também de valores, o manguezal e outros. Então, como é que esse trabalho ele foi feito? Então, esse trabalho ele partiu de uma análise documental do plano de manejo da APA, para a gente entender quais são os objetivos, o que é que o plano ele estabelece, né? E também foi feita a visita a campo na APA, e essa visita ela foi guiada pelo gestor da Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba, conhecida também como RESEX, né? Com o objetivo da gente entender se o que é mencionado do plano, ele é de fato colocado em prática. Então, através dos resultados das discussões, foi possível compreender quais são os componentes de um plano de manejo. Então, a gente vê, né, as declarações de significância, a gente vê os recursos de valores, a importância da efetivação desse plano de manejo, porque, como foi falado anteriormente, é uma área de proteção ambiental, é uma área que tem uma grande diversidade biológica, então precisa que seja colocado em prática o que é dito no plano de manejo, né, para que se tenha essa conservação dos recursos. Então, o ordenamento das atividades turísticas, né, para que os impactos eles sejam reduzidos, impactos ambientais. Foi notado na visita, né, a ausência de um centro de visitantes, então é importante, porque a APA do Delta do Parnaíba tem uma grande visitação por fazer parte da Rota das Emoções, então é importante que haja um centro turístico. Então, através desse trabalho, a gente pôde compreender a importância do plano de manejo para ordenar essas atividades, né, para minimizar os impactos, a importância desse plano, que esse plano ele inclua um plano de uso público e que essas atividades elas sejam feitas de forma consciente. O turista ele precisa ser informado, né, anteriormente, então precisa haver essa capacitação, né, das pessoas que vão guiar esses passeios turísticos, né, para que a gente possa, dessa forma, promover o turismo sustentável. Então, mais adiante, a gente vai ter as referências, né, o Ministério do Meio Ambiente, a Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba e o trabalho de Bin-Sussan sobre a conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Desde já eu agradeço e ficamos abertos para comentários. Mary Lopes, sou aluna do curso de Gestão Ambiental da Rural e hoje vim apresentar sobre a linha do tempo geológico, uma prática voltada para o nosso curso. A geociência compõe uma área interdisciplinar do cotidiano e trata do conhecimento essencial na compreensão do equilíbrio e complexidade do sistema terrestre. Ensinar geociência é muito mais do que transmitir conhecimento sobre meio físico. Envolve também o desenvolvimento do raciocínio e estabelecimento de relações de análise e avaliação de fenômeno constante e interação com o planeta. O objetivo desse trabalho é apresentar resultados de uma prática didática ensinada em sala de aula em relação ao curso de Gestão Ambiental através de uma elaboração de um jogo didático. A metodologia usada foi que, primeiramente, os alunos foram orientados a pesquisarem em uma bibliografia e levantamento de eventos geológicos de sua escolha através de uma separação de cartas com frente e verso, sendo que uma tinha a data geológica desse evento e a outra não tinha. E o jogo você possui uma carta, a data revelada sobre a mesa dessa carta, e você vai sobrepondo outras cartas de acordo com o que você acha que aquele tempo geológico é correspondente, se é mais atual ou menos atual do que o que está sobre a mesa. Vai se criando uma linha temporal a partir de então, para a explicação e o raciocínio desses alunos em relação ao tempo geológico e o jogo em si.
O jogo favorece o processo de aprendizagem ao estimular a reflexão do jogador sobre a sequência lógica dos episódios que seguem ou não a carta escolhida. Considerações finais é que a realização e o desenvolvimento do projeto e material didático para a explicação dos fenômenos das esferas terrestres e suas interrelações naturais estimula a interpretação de dados, unindo teoria e prática e solução de problemas. É isso. Olá, me chamo Gabriele, sou do curso de Gestão Ambiental da Rural e hoje vim apresentar sobre geodiversidade de areias de Paraty, Rio de Janeiro, uma aplicação para o curso de Gestão Ambiental. Esse trabalho vai apresentar a maturidade textural e mineralológica de 5 areias coletadas em diferentes praias de Paraty, sendo elas Saco da Velha, Praia da Trindade, Praia da Lua e Praia Vermelha. Esse ensaio didático vai evidenciar a importância da sedimentologia para a gestão ambiental. O intemperismo químico e a fragmentação mecânica das rochas produzem tanto produtos sólidos quanto dissolvidos, sendo elas sedimentos clásticos, químicos ou bioquímicos, através da erosão. A maturidade textural é definida pelo grau de seleção, arredondamento e esfericidade e presença de matriz mais fina, que é o silt ou argila. Essa é a imagem que usamos para definir alta esfericidade ou baixa esfericidade, modificada por Compton em 1962. Maturidade mineralológica tem a ver com a definição da composição dos grãos minerais. A esfericidade é a relação entre a área superficial da partícula e o seu volume, e arredondamento refere-se à curvatura de seus grãos, da aresta de seus grãos, em torno dele. A forma do grão reflete a razão entre os eixos, que pode ser longo, intermediário ou curto. Paraty localiza-se no estado do Rio de Janeiro e dista cerca de 258 quilômetros da capital. É reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco por seu caráter único. 2 amostras de areia da Praia da Trindade e uma amostra da Praia da Lua, Praia Vermelha e Saco da Velha foram observados a olho nu e com auxílio do microscópio do laboratório do curso de Gestão Ambiental do Instituto de Três Rios. Para a classificação granulométrica foram considerados os seguintes intervalos. A porcentagem de máficos foi estimada através da comparação visual com a planilha de Terry e Tillinger de 1955. Tratam-se de amostras de arenitos clássicos maduros com ausência de silto argilosa. Praia Vermelha apresenta areia muito grossa, cascalho muito fino. É bem selecionada, 2% de minerais máficos, e os grãos de areia possuem formato esférico e os de cascalho formato laminado. A Praia da Lua possui areia muito grossa, com escassos grãos de cascalho fino. É bem selecionada com 1% de minerais máficos. Os grãos de areia tendem a ser esféricos ou oblatos, enquanto o cascalho tende à forma laminada. Saco da Velha apresenta areia muito grossa, muito bem selecionada, com 5% de minerais máficos. Em geral, são grãos esféricos subarredondados, podendo conter grãos oblatos e subangulosos. Ambas as amostras da Praia da Trindade apresentam areia média grossa, muito bem selecionada, com alta esfericidade, grãos subangulosos e subarredondados, com 2 a 3% de minerais máficos. O resultado desse trabalho aponta para uma maior concentração de minerais máficos na Praia do Saco da Velha, o que pode estar relacionado com o regime calmo das suas águas e um formato de U dessa praia. Lembrando que é comum o acúmulo de minerais máficos em ambientes com baixa energia de correntes para transportá-los. A Praia da Trindade apresenta areia com granulometria mais fina do que as praias analisadas. Isso ocorre devido ao maior retrabalhamento dos grãos pelas correntes marinhas. Tal fato evidencia o regime de maior energia nessa praia em comparação com as demais praias da península. Em caso de contaminação da costa por minerais pesados, as ações de investigação e remediação devem levar em consideração a diferença entre os regimes de corrente com maior dispersão e retrabalhamento, que tem a diminuição de partículas na Praia de Trindade e maior acúmulo no Saco da Velha. Ressalta-se que as praias da península encontram em margem sudoeste da Baía de Angra dos Reis, onde localiza-se uma usina nuclear de Angra, onde no passado já houve um acidente de contaminação.
Olá, meu nome é Maximiliano Valadares de Araújo e hoje eu estou aqui para falar do nosso trabalho. Turismo no Vale do Bonfim, no contexto dos Caminhos da Serra do Mar, subsídios para um mapeamento turístico e participativo. Eu vou falar sobre trilhas de longo curso e as unidades de conservação, expansão e trabalho de conscientização dessas trilhas, na rede de trilhas, gestão ambiental participativa, Caminhos da Serra do Mar e mapeamento. Gestão participativa e turismo. A gente sabe que no Brasil está aumentando muito o número de praticantes de trilha, né? Ecoturismo, e assim, para minimizar o máximo possível dos impactos que essas regiões podem sofrer, é importante um trabalho em conjunto, sociedade, Estado, de conscientização daqueles que praticam essa atividade. Trilhas de longo curso no Brasil. Esses caminhos eram antigas rotas indígenas, sendo que muitas delas passam por unidades de conservação. Então, tanto gestores quanto entusiastas dessa atividade resolveram se juntar e articular para expandir essas trilhas de longo curso, né, com o intuito de trazer benefícios para as comunidades que vivem ao redor delas. Não só a comunidade, né, mas para a unidade de conservação em si também. Trazendo para a comunidade renda, desenvolvimento local, estímulo à recreação e lazer com conscientização ambiental. Caminhos da Serra do Mar. Caminhos da Serra do Mar é uma trilha de longo curso, cerca de 200 km de trilha, começa em Surumagé e termina em Nova Friburgo. Você pode ver mais detalhes sobre elas através do site da Rede Trilhas, que fala tanto dela quanto de outras trilhas de longo curso. O Caminhos da Serra do Mar, parte dela, ela passa pelo Parnaso, Parque Nacional da Serra dos Ovos. Aqui você tem um mapa, onde mostra a parte desse percurso do Parnaso. E no Parnaso, a gente vai falar mais sobre a parte baixa, né? Embora ele dê acesso ao Açu, a trilha travessia Petrópolis-Teresópolis, a gente vai falar do local, da parte baixa em si, né? Onde você pode encontrar poços, cachoeiras, né? Entre outros tipos de atrativos e equipamentos turísticos na região. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, também a visita na região e, com o auxílio de um documento do Sebrae, né, o levantamento dos atrativos e equipamentos que você pode ver nessa tabela aqui. Essa tabela. Resultados e discussões. Considerando todo o potencial, né, e os pontos positivos da região, um planejamento turístico é fundamental. Uma gestão ambiental participativa, trazendo a comunidade, seus líderes, seus responsáveis para próximo desse tipo de atividade é mais do que fundamental. E a maneira de fazer isso é através utilizando um mapeamento participativo. Conclusão. No primeiro momento, essas idas a campo foram fundamentais para identificar, observar a dinâmica do local, né? Como funciona a comunidade, levantamento de atrativos, equipamentos, além de como é o turismo na região, para futuramente a construção de um mapa turístico participativo. Aqui as nossas principais referências, e eu gostaria de encerrar agradecendo todos aqueles que fizeram parte desse trabalho e também ao Grupo Expedições do Cefet de Petrópolis. Muito obrigado pela atenção e até. Olá, meu nome é Henrique Vieira de Castro Carlos Ferreira e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Na Trilha da Geodiversidade no Maciço do Marins Taguaré, Serra da Mantiqueira. Com isso, o nosso trabalho ele ressalta a importância da geodiversidade no ponto de vista do Maciço do Marins Taguaré, que é um monumento natural recentemente homologado, né, o Monumento Natural da Mantiqueira Paulista, uma unidade de conservação de proteção integral de aproximadamente 10,3 mil hectares. Então, o Maciço do Marins ele aflora na Serra da Mantiqueira e vale ressaltar, né, que ele é frequentado regularmente por montanhistas e amantes da natureza, que muitas das vezes passam desapercebidos pelos pontos de interesse geológico que ocorrem ao longo da travessia. Com isso, o termo geodiversidade
ele tem sido utilizado dentro da geologia para descrever a variedade dentro da natureza abiótica. Então, o termo ele vem ganhando força desde a publicação da Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra, e no Brasil, a Declaração de Aracaju, elaborada durante um dos congressos brasileiros de geologia, recomenda que o patrimônio geológico seja resguardado para as gerações futuras como testemunho de uma história geológica particular. Então é essencial enfatizar a importância de residirmos em um planeta que apresenta uma extensa variedade de sistemas físicos e ambientes naturais. Então, os objetivos eles têm como princípio apresentar os aspectos da geodiversidade, descrever os pontos de interesse geológico que podem ser utilizados para fins geoeducacionais, potencializar o uso turístico da área, adicionando um caráter didático à travessia, e despertar um olhar sobre a geoconservação e seu valor cultural. Então, como material e métodos, nós temos a realização de visitas de campo para registro e levantamentos de dados in situ dos principais pontos de interesse geológico ao longo da travessia. Então, como resultado de discussão, nós temos 31 pontos de interesse geológico mapeados e aproximadamente 8 pontos selecionados que têm interesse para a educação ambiental. Então, são pontos que, vale ressaltar que são pontos que se repetem ao longo da trilha. Aqui nós temos um mapa de localização com limite do monumento natural, e os pontos em verde significam os pontos de geodiversidade. E aqui eu selecionei algumas fotos dos pontos, que a gente pode observar durante a trilha. A figura 2, a gente tem o intemperismo do granito marins, que expõe o perfil do solo, por conta desse intemperismo, e trata-se de um neossolo de coloração amarelada. Ao lado nós temos o fraturamento em X, que esse fraturamento ele caracteriza diversos outros pontos de geodiversidade que vão ser observados ao longo aí do trabalho. Aqui a gente tem o bloco arredondado, que se dá por conta de um fenômeno denominado esfoliação esferoidal, que dá esse caráter redondo à pedra. Ao lado nós temos o aplito de quartzo, é uma feição comumente observada ao longo da travessia. Aqui nós temos o dique de pegmatido, que atravessa o granito marins, e ao lado os enxames de veios de quartzo depositados aí no granito. Aqui, como eu havia dito, a gente tem aquela foliação esferoidal, que dá aquele caráter redondo, e também o formato piramidal ao cume. Então, tanto a esfoliação esferoidal quanto o caráter piramidal, ele é realizado por conta do fraturamento em X, que é característico aí em rochas graníticas. E ao lado nós temos a vegetação de campos de altitude, que é um ecossistema único que ocorre aí na Serra da Mantiqueira, e em outros locais também, em Serra do Mar, e em outros locais. E ele é favorecido e também aproveita o fraturamento das rochas para o crescimento da vegetação. Então, forma aí uma vegetação bem única. E como conclusão, o maciço do Marins de Itaguaré ele é resultante dos processos intempéricos ao longo do tempo geológico. A sua forma piramidal ocorre em função do fraturamento em X. E vale ressaltar que utilizar a geodiversidade para ampliar o conhecimento dos visitantes sobre os processos que ocorrem ao longo do tempo geológico da área de estudo é de suma importância para valorizar o que a geoconservação e a geodiversidade têm para nos oferecer. Então, é de suma importância também divulgar os pontos de interesse geológico em formato QR Code ao longo da travessia. E é isso. Muito obrigado. O tema da pesquisa se refere ao impacto ambiental da iluminação pública que utiliza LED nos logradouros dos municípios. A pesquisa ela é qualitativa, realizada a partir do levantamento bibliográfico, com consulta a artigos científicos e jornalísticos. A dificuldade está no dimensionamento do dano causado e não na sua constatação. As novas tecnologias de iluminação pública em LED têm trazido muitos benefícios, tais como eficiência energética, a redução de consumo de energia e a segurança pública.
mas ao mesmo tempo tem gerado consequências nocivas à saúde e ao meio ambiente. Os impactos eles vão desde o desequilíbrio nos ecossistemas ambientais até o desconforto visual para os seres humanos. Em grandes centros urbanos, tem sido cada vez mais difícil enxergar as estrelas, mesmo em noites com céu limpo. Esse fenômeno ocorre devido à chamada poluição luminosa. Além de ameaçar o ciclo de vida da fauna de hábitos noturnos, a luz artificial afeta também a flora. A evolução biológica dos receptores de luzes dos insetos responsáveis pela sua orientação noturna tem sensibilidade ao ultravioleta, ou seja, ao azul. Esse processo pode levar ao agravamento na infestação dos insetos voadores em ambientes urbanos. A causa explica o motivo dos insetos serem mais atraídos pelos comprimentos de ondas azuis, que compreendem uma proporção muito menor do total de luz que emana das lâmpadas amarelas. A flora, a luz excessiva nela pode forçá-las a realizar a fotossíntese e provocar o crescimento de forma anormal, que não florescem caso a duração da noite seja mais curta, enquanto outras acabam florescendo prematuramente. No caso das aves, a poluição luminosa pode confundir os animais e antecipar o seu período reprodutivo e a rota migratória, fazendo com que eles passem a migrar mais cedo, e muitas espécies migrantes noturnas elas têm seu mecanismo de orientação comprometido ao atravessar áreas muito iluminadas. O excesso de luminosidade acaba influenciando o conforto luminoso no interior das casas, causando perturbação do sono e atraindo insetos que, além de gerar incômodo, podem ser portadores de doença, capazes de confundir o relógio biológico, podendo desencadear uma série de distúrbios relacionados ao sono, como a depressão, a irritação, a insônia, a obesidade e a transtornos do humor. O homem já assimilou essa forma de poluição luminosa no seu dia a dia, deixando de identificar seus efeitos nocivos. É claro que a isso podemos associar outro fator, a reduzida quantidade de estudos jurídicos e científicos e o desinteresse da sociedade e do poder público. A questão da luz prolongada pela noite está diretamente associada à ideia de progresso, ou seja, uma fantasia de que o mundo iluminado 24 horas por dia fosse um motor de alteração e de desenvolvimento. Considerando que o combate à poluição em todas as suas formas está na agenda do desenvolvimento sustentável, deve ser eliminada ou reduzida a níveis toleráveis sob a pena de comprometer a qualidade de vida. Tudo isso compromete o direito das futuras gerações de observar a beleza do céu, contrariando seu reconhecimento formalizado na Carta da Unesco de 1994, que anunciou: gerações futuras têm o direito a uma terra sem poluição e destruição, inclusive o direito a um céu limpo. Olá, me chamo Bruno César dos Santos e, juntamente com Fernando Amaro Pessoa, Luana da Silva Pitzer e Marcelo Faria Porretti, somos os responsáveis pelo trabalho intitulado Unidades de Conservação em Petrópolis, Rio de Janeiro, revisão e atualização do mapa com seus limites como subsídios para a gestão ambiental. A justificativa desse trabalho se dá a partir do destaque do município de Petrópolis pela grande quantidade de unidades de conservação, assim como também pelas atividades realizadas nessas unidades, como aventuras, geoturismo e percepção do risco. Além também do reconhecimento do montanhismo como patrimônio cultural e material de Petrópolis e a busca por tornar Petrópolis reconhecida como capital estadual das unidades de conservação, projeto que está tramitando. Além da elaboração da primeira versão do mapa de unidades de conservação, em Petrópolis apresentado no trabalho de Freitas e outros. E, por fim, a necessidade de atualização dos dados por conta da dinâmica de criação e modificações dessas unidades de conservação.
O objetivo geral do trabalho é revisar e atualizar o mapa de unidades de conservação em Petrópolis com base no que foi apresentado no trabalho de Freitas e outros. Como objetivos específicos, apresentar e discutir possíveis inconsistências encontradas nos limites de algumas unidades de conservação, bem como as atualizações ocorridas. Pontuar a necessidade de instituições de meio ambiente, sobretudo municipais, em aprimorarem a disponibilização de dados públicos sobre as unidades de conservação. O trabalho se deu a partir da revisão do levantamento das unidades de conservação existentes em Petrópolis, consultando as bases de dados do ICMBio, INEA e Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis, bem como os diários oficiais municipais e estaduais, além da identificação das unidades de conservação com limites disponibilizados publicamente, utilizando formatos de arquivos apropriados para a espacialização das informações. Além disso, a identificação das unidades de conservação que possuíam área definida, mas não tinham as suas informações espaciais disponibilizadas ou que apresentavam algum tipo de inconsistência, finalizando a revisão e elaboração do mapa das unidades de conservação em Petrópolis em ambiente de SIG. Como resultado da discussão, em comparação com o trabalho apresentado por Freitas e outros em 2020, ocorreu uma alteração de 16 para 22 unidades de conservação em Petrópolis. A APA Vale Fagundes, em Areal, e a APA Maravilha, em São José do Vale do Rio Preto, foram removidas por serem unidades de conservação municipais sediadas fora de Petrópolis. Houve também destaque para a criação de unidades de conservação como o Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida, a RPPN Toca da Onça e a Floresta Municipal do Quarteirão Italiano, todas criadas após a apresentação do trabalho que serve de base de comparação. Além da retirada das unidades de conservação municipais de fora de Petrópolis, a criação de novas unidades de conservação também foram consideradas para o levantamento aquelas que não apresentaram dados consistentes ou que não puderam ser espacializados conforme a tabela 1 a seguir. O maior refinamento no processo de busca pelas unidades de conservação, como as RPPN Caminho Real e São Miguel, também foram importantes para o levantamento atual das unidades de conservação. Enfim, a tabela apresentada, a tabela mencionada anteriormente, com destaque para 4 unidades de conservação. Essas 4 unidades de conservação apresentam a situação da informação arquivo do limite ou memorial como inconsistentes ou não existentes, que foi o caso da RPPN Sítio Casal Buono. Agora apresentamos os mapas de comparação, aquele que foi elaborado pelo trabalho de Freitas e outros em 2020 e o mapa atualizado. As letras A, B, C e D da figura 2 indicam as mudanças mais visíveis no mapa atualizado. A letra A indica a criação do Monumento Natural Serra da Maria Comprida, as letras B e C, a retirada das unidades de conservação de outros municípios, e a letra D indica a redução da área da APA Petrópolis após a alteração dos seus limites. A alteração dos limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, por conta do histórico de conflitos fundiários entre a gestão da unidade de conservação dos moradores, teve encerramento com a alteração ocorrida em setembro de 2022. De setembro de 2022 até maio de 2023, a localidade do Bonfim, onde era mais latente o conflito, acabou ficando sem área protegida, como pode ser observado nas figuras 3 e 4. A figura 3 indica a localização do Bonfim sem qualquer área protegida. Já a figura 4 já mostra a área mencionada com a cobertura da APA Petrópolis a partir da sua redelimitação. Outro aspecto importante é a abrangência territorial da APA Petrópolis na criação de novas unidades de conservação, inclusive sendo mais restritivas. Como exemplo, o Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida, que do total da sua área, mais de 80% estão em sobreposição com a área da APA Petrópolis. Considerações finais, o estudo reflete mais um passo nas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito do projeto Expedições desde 2020. Sua atualização resulta do fato de que tais limites são dinâmicos e espera-se que tal estudo estimule a ampla divulgação desses dados que podem e devem ser utilizados para planejamento ambiental e ordenamento territorial. Nossos agradecimentos a toda a equipe do projeto Expedições do Cefet Rio. Muito obrigado pela atenção. E aqui algumas das referências utilizadas nessa apresentação. Olá, meu nome é Manuela Rodrigues Lopes. Hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado como Cenário de Concessões de Serviços de Uso Público sobre a iniciativa privada em parques nacionais. O Brasil possui grandes áreas de riquezas naturais e, a fim de proteger e preservar esses ambientes, elas são consideradas áreas protegidas pertencentes à unidade de conservação. Os parques nacionais, também chamados de PARNs ou PNs, eles são unidades de conservação de proteção integral, onde o principal uso público são as visitações. O que acontece atualmente é que, pela falta de verba destinada aos parques nacionais,
a gestão ela fica sem condições de oferecer uma infraestrutura decente para receber o público, como também garantir a segurança dessas pessoas e também a questão da segurança ambiental. E para tentar contornar essa situação, o que tem sido feito são parcerias com a iniciativa privada para a concessão de serviços de apoio ao uso público em parques, para tentar contornar esse déficit, né, pelo governo. Só que a pergunta que fica essa realmente é a solução? Será que é a iniciativa privada que vai fazer com que a gente consiga ter uma boa infraestrutura, uma boa gestão dos nossos parques nacionais a nível socioambiental? Por conta dessa dúvida, o objetivo do trabalho é apresentar um panorama geral da gestão dos parques nacionais que possuem contratos de concessão de serviços de apoio ao uso público à iniciativa privada. Nós fizemos uma pesquisa descritiva exploratória, onde identificamos as unidades de conservação do tipo parques nacionais conforme a legislação nacional. Fizemos a categorização dos parques quanto ao tamanho da área, região, bioma, infraestrutura, plano de manejo, visitação e uso público, cobrança de ingressos. Também foi feita uma análise específica para os parques que possuem concessão de serviços de apoio à visitação. Como resultado, tivemos que em 2020 contabilizou-se 74 unidades de conservação da categoria Parque Nacional, que protegem grandes áreas do território brasileiro, tendo a Mata Atlântica abrigando a maior quantidade de parques nacionais. E 21% desses parques nacionais eles possuem déficit de informações a respeito da infraestrutura, visitação e planos de manejo nos sites e plataformas oficiais do ICMBio. E grande parte deles possuem seu plano de manejo concluído, o que não garante que seja de fato efetivo. Quanto ao uso público, existe uma grande falta de infraestrutura. Conseguimos levantar que 39% dos parques nacionais não possuem infraestrutura para receber grande público, sendo considerada de infraestrutura ausente. E um outro principal problema é a arrecadação de dinheiro pelas unidades de conservação como uma problemática social ambiental, já que 21% dos parques brasileiros em 2019, em esfera federal, eles apresentavam cobranças de ingressos, porém nenhum deles com desconto específico para a população de baixa renda, ou seja, acaba se impedindo essa população de baixa renda de usufruir dos parques nacionais a título de lazer ou a título de turismo ecológico. E também pode-se observar que esses parques nacionais, eles têm altos níveis de visitantes, onde a arrecadação financeira é voltada para o governo e parte para a administração do parque, ou seja, ela não é investida nenhuma quantia em ações efetivas para a conservação ambiental. Também observou-se que dentre os 74 parques analisados, 9,46, ou seja, 7 deles, possuem em 2020 contratos de concessão de serviços de apoio à visitação em vigência. Observou-se que em todos os parques a quantidade de funcionários temporários é maior que dos funcionários efetivos, e também se observou que dentre os 9 contratos analisados, apenas 2 apresentavam cláusula específica para tratar sustentabilidade ambiental. Ou seja, a parceria público-privada pode gerar diversos benefícios, mas dentre os modelos vigentes de concessão de serviços de apoio ao uso público nos parques nacionais, que possuem iniciativas de proteção dos recursos ambientais, eles são insuficientes. Algumas das nossas referências utilizadas para o trabalho. E obrigada. Olá pessoal, antes de começar a apresentar meu trabalho, quero dizer que é um prazer poder estar contribuindo aqui no 12º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade, o CIGAB 2023. Dito isso, gostaria de ir logo para a apresentação do artigo e no final nós voltaremos aqui para a conclusão. Então vamos lá. Bom pessoal, o meu nome é Wendel Silva de França, sou graduado em Licenciatura Plena em Geografia através da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, e pós-graduado em MBA em Gestão e Tecnologias de Resíduos através da Faculdade de Administração, Ciência e Educação FAMART,
Aí estão meus contatos, sei que quem quiser entrar em contato depois, tá? Fique à vontade. Bom, o título é Geração e Gerenciamento de Resíduos, uma análise quantitativa da gestão de resíduos sólidos e práticas socioambientais no município de Araçagi, município onde nasci e vivo até hoje. Bom, com base nos estudos, percebemos que a gestão de resíduos sólidos deve ser considerada uma ferramenta auxiliar de desenvolvimento sustentável, uma ferramenta de conscientização no tocante à redução, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, como preconiza a Política Nacional de Resíduos. O estudo teve como objetivo analisar a gestão de resíduos gerados no município de Araçagi e a compreensão da população quanto à segregação e destinação final dos mesmos. A pesquisa teve como base a fundamentação bibliográfica e a análise de dados quantitativos obtidos através de entrevistas semi-estruturadas, formuladas através do Google Form e enviadas por e-mail e WhatsApp durante os meses de outubro e novembro de 2022. A amostra é composta por 32 entrevistados, sendo 40,6 do sexo masculino e 59,4 do sexo feminino, com faixa etária entre 15 e 68 anos. O resultado aponta, sim, a falta de conhecimento de seletividade e disposição final dos resíduos sólidos e propõe ações educativas que contribuam para uma consciência ecológica e que vise proteger os recursos naturais não renováveis. As palavras-chave foram resíduos sólidos, desenvolvimento sustentável, recursos naturais, poluição e seletividade. Pois é, pessoal, com base em leitura, podemos observar que o homem marca a paisagem, deixando suas rugosidades por onde passa, assim como os resíduos que surgem como protagonistas no tocante aos impactos ambientais. E com base em Alves 2014, é possível observar que o aumento da geração desses resíduos sólidos está assim ligado ao crescimento populacional. Outro ponto, segundo Jacob et al. 2011, as práticas de consumo favorecem as empresas, mas em contrapartida geram consequências negativas de ordem social e ambiental. Outro ponto, segundo Monteiro et al. 2001, Ribeiro et al. 2018, é perceptível que à medida que as cidades crescem, aumentam os desafios de gestões públicas, realizarem o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos. A deficiência de gestão dos resíduos contribui também com a poluição atmosférica, hídrica, contaminação, degradação do solo, desvalorização imobiliária e proliferação de doenças, segundo Andrade et al. 2011. Bom, os resíduos sólidos trazem consigo uma certa complexibilidade. E com base na fundamentação teórica, nós dividimos em 3 subtópicos: classificação, geração e gerenciamento. E com base na classificação, podemos dizer que os resíduos sólidos são todo tipo de material, substância, objeto, também descartados no estado sólido ou semissólido, resultante da atividade humana em sociedade. Isso com base na Lei 12.305/2010. E conforme a norma técnica brasileira 10/004 de 2004, além das atividades industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e varrição, os lodos provenientes dos sistemas de tratamento de água, equipamento e instalação de controle de poluição e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, completam também esse rol dos protagonistas responsáveis pela geração desses resíduos sólidos. E conforme o PSIC 2004, esses resíduos se classificam em perigosos, classe 1, não inertes, classe 2 e inertes, classe 3. Referente à geração dos resíduos sólidos urbanos, através de estudo, pôde-se observar que a ascensão desorganizada da população e um consumo exacerbado, incentivado por um mercado capitalizado, contribui ativamente à desordem ambiental, notada principalmente nos grandes centros. E segundo o Gouveia 2012, tais circunstâncias alertam para a necessidade da criação de políticas públicas. E de acordo com a ABRELP 2020, durante uma década o Brasil registrou um aumento de 10 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos encaminhados para aterros sanitários, passando de 33 milhões para 43 milhões de toneladas ao ano. Mas, em paralelo, houve um aumento também de 4 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos jogados em aterros inadequados. De acordo com a OPSIT 2020, os resíduos sólidos urbanos coletados são compostos nas seguintes proporções: 45,3% por matéria orgânica e 35% dos chamados resíduos recicláveis secos, formado por plástico 16,8%, papel e papelão 10,4%, vidro 2,7%, metal 2,3% e embalagem multimarcas 5,6%. Bom, conforme descrito no Decreto 7.404/2010, que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
Os titulares do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos são os responsáveis pelas aplicações das regras no tocante à coleta desses resíduos. A ausência de um serviço estruturado e eficiente de coleta de resíduos pode vulnerabilizar a saúde pública e fazer com que grande quantidade de resíduos deixem de ser tratados e transformados em insumos, matérias-primas para a indústria de transformação, deixando assim de gerar renda e emprego na economia local, segundo a SLU 2020. É estimado que cerca de 40% dos resíduos sólidos do planeta sejam despejados em lixões, sendo reutilizados por aproximadamente 4 bilhões de pessoas. E comparado aos 50 maiores lixões do planeta, esse número é de quase 64 milhões de humanos. Número esse equivalente à população da França, segundo a ISWA em 2017. De fato, realmente preocupante tudo isso. Na questão do gerenciamento integrado de resíduos sólidos, podemos dizer que ao longo das últimas décadas, vem se tornando um assunto cada vez mais complexo ao redor do mundo, passando a demandar mais atenção por parte de todos os envolvidos. Os desafios se tornam exigentes e cobram muito esforço e adaptação por parte da sociedade em todos os setores, ABRELP 2020. E de acordo com a NBR 10.004/2004, o processo de gerenciamento dos resíduos parte da segregação até o descarte final ou reciclagem, devendo para isso formar um conjunto de ações exercidas direto ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final, ambientalmente adequada, Brasil 2010. A participação e interação da sociedade, levando em conta a cultura e a diversidade local, tende a contribuir para o cumprimento das políticas públicas locais e, consequentemente, a um desenvolvimento sustentável, segundo os autores abaixo citados. Podemos falar de uma forma bem sucinta que esse interesse ele vem desde a década de 70, mais especificamente em 1972, onde houve a primeira reunião mundial onde foi discutido a questão do aquecimento global e dos impactos ambientais. 2 décadas depois, uma nova reunião ocorre no Rio de Janeiro, conhecida como a Cúpula da Terra, onde, nesse momento, criaram várias diretrizes e objetivos a serem alcançados, fazendo assim dessa reunião um marco no tocante a esse assunto. Dando continuidade, com relação ao material e métodos, a área de estudo foi o município de Araçagi, região intermediária da capital do estado da Paraíba, qual contém uma área territorial de 232.177 km², uma população estimada em 17.224 pessoas, apresentando 17,7% de vias públicas urbanizadas, com 12,4% no sistema de esgotamento sanitário adequado e 87,4% de suas vias públicas arborizadas, segundo o IBGE 2020. Apresentando um clima quente e úmido, chuvas de outono e inverno e temperatura anual entre 20 e 35 graus Celsius, segundo o CPRM 2005. Acometido a uma precipitação pluviométrica média de 24,85 milímetros por mês, segundo a ESA 2020. E logo em seguida nós estamos vendo aí uma figura de um mapa que foi elaborado por Souza em 2021, qual utilizei para meu TCC de conclusão de graduação. Bom, pessoal, no tocante ao levantamento e análise de dados foi um desafio muito grande porque ocorreu em um momento de pandemia, onde o entrevistador não poderia ir até o entrevistado, enfim. E nessa busca de informação em tempos extremos, por conta da Covid, as tecnologias oferecem condições favoráveis e fundamentais para que pesquisadores e pesquisados compartilhem informações necessárias ao desenvolvimento da pesquisa. E segundo o Moran 2000, as tecnologias auxiliam na realização de tarefas, além de possibilitar a evolução da comunicação, podendo propor mudanças quando apresentamos ideias inovadoras. A pesquisa ela se desenvolveu através de consultas bibliográficas, coletas e análise de dados quantitativos obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas, formadas de perguntas abertas e fechadas. Essa entrevista foi elaborada no Google Form e enviado o link através de e-mail WhatsApp durante os meses de outubro e novembro de 2022. As informações analisadas foram coletadas de 32 entrevistas realizadas com moradores do município de Araçagi, sendo 40,6% do sexo masculino e 59,4% do sexo feminino, com faixa etária entre 15 e 68 anos de idade. Após a coleta dessas informações, pudemos analisar e chegar à conclusão de que, conforme perguntado se tinham conhecimento de como eram descartados os resíduos sólidos, 34,4% dos entrevistados acreditavam que os resíduos sólidos seriam enviados para lixão, 40,6% acreditavam que seriam encaminhados para um aterro sanitário e 25% acreditavam que os resíduos sólidos seriam incinerados.
Quanto à forma de acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares, aqueles produzidos nas atividades das casas, das residências, 59,4% dos entrevistados afirmavam que utilizavam sacolas de supermercado para acondicionar. 37,5% afirmavam utilizar sacos de lixo e 3,1% disseram jogar os resíduos sólidos em terrenos, áreas abertas. Mas acreditem que todos afirmaram não submeter os resíduos sólidos a qualquer processo de seletividade antes do descarte final. Os resultados apontam que os resíduos sólidos ligados a vários problemas de saúde no mundo, por serem jogados no meio ambiente sem submissão a qualquer tipo de seletividade, contaminam água, solo e ar, segundo a WHO em 2007. Essas evidências demonstram que o tema precisa ser visto como uma questão ambiental, social e de relevância à saúde pública, conforme Rocha et al. 2020. No tocante aos problemas de saúde, os dados citados na pesquisa apresentam afinidades com o da WHO, no tocante aos problemas de saúde ligados aos descartes irregulares de resíduos sólidos no meio ambiente, quais demonstram que 43% dos entrevistados afirmam que membros da família já tiveram dengue e acreditam que os resíduos sólidos contribuíram. 35% não souberam informar que existe algum tipo de conhecido ou familiares que tiveram doenças com possíveis contaminação pelo lixo. 12% dos entrevistados mencionaram que já tiveram familiares com diarreia, 7% enfatizaram que alguns familiares tiveram verminoses e 2% tiveram tuberculose no seio da família e que o lixo pode ter contribuído para isso. Resultados semelhantes foram encontrados em pesquisas realizadas sobre a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares no distrito de Pilar, na Bahia, no ano de 2016, aonde detectaram a presença de resíduos sólidos dispostos de maneiras irregulares nas ruas, praças e calçadas, e presença de vários animais que podem contribuir para a contaminação das pessoas que ali residem, ocasionando um problema grave de saúde pública. Leal 2017. Os resíduos sólidos descartados pela população em ambientes inadequados expõem os moradores a risco, além de instigar a presença de animais nas ruas. O estudo mostrou que 87% dos entrevistados citaram que sempre encontram cachorros espalhando lixo colocados nas calçadas. 7% relatam já terem visto gatos nos lixos e 12% mencionaram terem visto a presença de insetos, principalmente moscas, sobre os lixos. Mas, ao serem perguntados acerca do tempo que deixam os lixos nas ruas antes da coleta, pasmem que 53% relataram que colocam o lixo para fora das residências com menos de 1 hora de antecedência. 17% afirmam colocar o lixo um dia antes, 14% menos de 2 horas, 4% mais de 3 horas e 12% a qualquer hora, deixando bem claro que a ausência de informação é altamente prejudicial para toda a biodiversidade. Segundo Bicalho e Pereira, 2017, acreditam que se houvesse um trabalho de conscientização da população e transparência das contas públicas, a população teria outro entendimento sobre essa questão. Bom, a análise bibliográfica aponta que o gerenciamento dos resíduos sólidos é da responsabilidade de todos. No entanto, esse conceito não se aplica a todos os entrevistados, visto que apenas 73% acreditam nesse conceito, mas 14% apontam que é dever da prefeitura e 13% imputam a responsabilidade da população. Todavia, a imputabilidade da responsabilidade do gerenciamento dos resíduos sólidos para o outro proporciona o descarte irregular dos resíduos sólidos nas ruas e ambientes não controlados, conforme visto em figuras a seguir. Bom, gente, essas aí são algumas fotos que eu tirei andando na zona urbana do município de Araçagi em 2021. E essas fotos eu usei também para fundamentar o meu artigo na conclusão de graduação. Observem aí vários resíduos sólidos que poderiam ser reutilizados em algum momento, né, e descartados nas ruas sem passar por nenhum processo de segregação de seletividade. Parafraseando com os autores, podemos dizer que nesses casos, comuns em vários municípios da Paraíba, o conhecimento e a gestão compartilhada poderão modificar os cenários, adotando os estudos de gravimetria e abordagem econômica dos resíduos sólidos urbanos. A necessidade de se fazer a difusão da educação ambiental no município para mudar de hábitos dos moradores, bem como a implantação de um sistema de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos, revertendo os impactos ambientais, sociais e econômicos, é fundamental. Buscando colaborar com os resultados obtidos, Jesus et al. 2021, página 12, chegaram à conclusão que a educação ambiental, formal ou não informal,
é apresentada como um importante recurso para incentivar a participação social, potencializando o envolvimento dos diversos segmentos da sociedade, buscando desenvolver uma cultura que entende o significado de reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos gerados no dia a dia. De acordo com o Silva et al. 2019, o uso da composteira caseira é uma alternativa de tratamento a ser considerada para a reciclagem de resíduos orgânicos, pois reduz consideravelmente a destinação inadequada desses materiais, colaborando com uma melhor qualidade de vida, além da facilidade no processo de construção e manutenção de forma muito simples e sem ocasionar odor ou atrair insetos. O processo de compostagem em pequena escala não gera odores advindos da atividade de decomposição, além de que o processo, sendo bem elaborado, produz um adubo de qualidade, para Amorim et al. 2009. Estudos apresentam a construção de um sistema de geração de resíduos sólidos urbanos realizado no município de Cidade Ocidental de Goiás, que traz a partir da prefeitura a implantação de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis, segundo Bernardo e Ramos, 2016. Para tanto, foi necessário desenvolver tecnologias sociais e de educação ambiental, de incentivos aos trabalhadores com a compostagem caseira, que poderia ser implementada pela Prefeitura de Araçagi, na Paraíba, obedecendo os parâmetros legais. Bom, pessoal, para conclusão, de acordo com as informações coletadas, a geração de resíduos orgânicos se apresenta em maior quantidade. De certo, os dados são relevantes para que a gestão pública possa debater e trabalhar ideias junto à população, buscando elaborar projetos voltados à construção de uma educação ambiental, propondo a compostagem como meio de reutilização e redução dos resíduos sólidos domiciliares jogados no meio ambiente. Conforme os dados apresentam, é notória a ausência de orientações à população por parte do poder público que ensine e incentive a reduzir, a reutilizar e a segregar os resíduos sólidos gerados nas atividades do dia a dia. Todavia, a ausência de conhecimento técnico também é bastante visível no corpo administrativo municipal, apontando a necessidade da busca de experiências em áreas afins. Deste modo, a pesquisa propõe um processo educativo de formação da cidadania ecológica que busca ensinar a importância da relação do homem com a natureza de forma harmoniosa, com as seguintes sugestões. Criar o Plano de Gestão Ambiental, o PGA, visando mobilizar e sensibilizar a população constante à coleta seletiva. Criar o Projeto de Gestão e Educação Ambiental, o PGEA, que envolva os setores públicos, privados e religiosos, formando pessoas comprometidas com a gestão integrada de resíduos sólidos. Criar um cronograma de coleta, o CC, elaborando em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente para atender os bairros em dias e horários marcados, buscando minimizar a presença de animais e vetores danosos à saúde pública. Criar o Plano de Coleta Seletiva, PCS. Criar a Associação de Catadores, AC, em parceria com a gestão pública e a sociedade para formalizar a atividade desses agentes ambientais. Criar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, o PARAD. No âmbito acadêmico, sugere-se a realização de pesquisas sobre a gestão de resíduos sólidos, especificamente considerando a realidade local, propondo futuras discussões teóricas e empíricas a respeito da gestão socioambiental, tendo em vista a realidade social dos tratadores de resíduos sólidos do município de Araçagi, com um olhar para que a aplicabilidade e implementação de políticas públicas segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos seja efetiva. Por fim, fica notória a necessidade da junção das forças do povo e do poder público municipal na busca de soluções para o melhoramento da gestão de resíduos sólidos do município de Araçagi, assim como na efetiva recuperação de áreas degradadas, na implantação de cooperativa ou associação de catadores e na implantação de um sistema de coleta seletivo, além de demais ações que visem diminuir o impacto ambiental causado no meio ambiente. Bom, pessoal, aqui estão as referências bibliográficas, se vocês quiserem depois consultar alguma coisa sobre o assunto. Bom, e dizer que foi um prazer trazer esse artigo para vocês, até tudo de informação. Sempre buscamos compartilhar informações pensando que será construir um pensamento crítico e que ajude todo o meio ambiente e, consequentemente, a vida do ser humano. E é com esse intuito, foi um desafio, porque esse estudo ocorreu em um momento de pandemia, onde tudo era difícil, mas enfim. Após isso, fizemos mais uma adaptação, trouxemos mais informações relevantes e pertinentes ao assunto. No mais é isso, um forte abraço a todos, espero que seja proveitoso esse assunto. Até mais, fiquem com Deus.